Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje, vamos mostrar tudo o que a mídia está falando sobre essa vitória incrível do Palmeiras e o show do Estevão. Quer ficar por dentro de tudo? Então assista o vídeo até o final. Eu queria falar, vai pro inferno, bota os gols dele! Tomou? Mike abriu para Estevão, levou na linha de fundo, por entre as pernas do zagueiro, ganhou, soltou, zagueiro, não tomou de ataque, no chão, pediu pênalti, o juiz mandou seguir. Vai pra pênalti, é pênalti. Pênalti pro time do Palmeiras. Estevão sofreu o pênalti, ele vem para a cobrança, vem para bater Estevão, se posiciona de lado na bola, vai partir da bola, correu Estevão, bateu! Fernando Miguel defendeu, voltou para Estevão. Gol! Do Palmeiras! Vem Estevão, domina para o time do Palmeiras, limpa entrada na grande área, vai bater pro gol, bateu! Lindo, 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 lindo! Gol! Flaco Lopes ganhou a bola dentro da grande área, girou, bateu! Gol! Do Palmeiras! O Flaco Lopes brigou pela bola, de frente para a pequena área, na insistência, na persistência, na vontade, na determinação de Flaco Lopes para o Verdão. Agora Palmeiras 3, Ceará 0, Flaco Lopes, Flaco Lopes, Flaco Lopes. O time desgraçado, time Lazare, o time que não perde. Não, eu vou fazer, aí depois eu vou fazer primarca. O time que não perde, que vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores. Vai ganhar, porque é tudo certo, é tudo bonitinho, é tudo legal. Os caras jogam com prazer. Não tem bandido, não tem vagabundo. Garotinho, 1 minuto, 30 segundos. Sabe fala o o que você quer falar. Depois Desculpa, Veloso. Mais um jogo de ontem que o Estevão foi o melhor em campo, foi o destaque do jogo, foi o principal jogador da partida. Eu queria dizer o seguinte, se o Ancelotti achou 50 jogadores melhores do que o Estevão Sabe que eu fiquei Brasil, sabendo que ele não botou 50? vai ganhar a Copa do Mundo. Vai ganhar a Copa do Mundo. Se tiver 50 jogadores melhores que o Estevão, vai ganhar a Copa do Mundo. Mas não tem. A verdade é que me falaram que parece que não foram 50 que em relação a isso, pelo menos o que me falaram aí, né? Agora tem números do Estevão no Palmeiras. São 75 jogos, 25 gols, 14 assistências e 39 participações em gols. Ontem foram 2 gols marcados no Allianz Parque. Muito feliz. Esse momento está sendo maravilhoso para mim. Acho que não poderia ser melhor. Estou desfrutando cada vez mais desses momentos incríveis que eu estou vivendo pelo Palmeiras, no Allianz, no CT. Então, você tem que agradecer a Deus por esse momento e tá sendo muito especial pra mim. Eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes eu demoro até um pouquinho pra sair do CT, porque tá acabando. Acho que nada muda. Nosso foco é sempre o mesmo, que é buscar a vitória. E a gente cara todos os jogos como se fosse uma final. E é uma coisa que o Abel tem batido muito na tecla, é que esses jogos que preparam a gente pro Mundial. Então, tivemos um jogo muito importante hoje, vamos lidar no primeiro tempo e no segundo, vamos ter mais um no domingo. Então são jogos que preparam a gente pro que vem de maior, que é o Mundial pela frente. Atenção para essa tela, o Estevão e a participação ontem. Mário Marra, me parece o Estevão jogando aí mais pelo lado esquerdo, ao contrário do que vinha acontecendo nessa temporada. Esses os dados do Data ESPN de ontem, Marra. Tinha até aquele debate, né, Bruno, da possibilidade dele jogar mais por dentro, porque por dentro ele poderia acionar os outros atacantes, mas a tela mostra muito claramente que ele não só joga menos na direita, como ele também joga na direita, no meio e pela esquerda. Ele se tornou um jogador, assim, o papel dele pode ser sempre jogar por ali. Pode, mas não era. E agora ele é um jogador que ele é utilizado pelo Abel de diversas formas e ele sempre acrescenta na direita, por dentro e muito ontem pela esquerda. Porque ontem quando o Felipe Anderson se contunde, não é? Seria até natural já voltar o Estevão para a direita, mas o Abel coloca o Mike. E agora contra o Flamengo, tem Felipe Anderson ou não tem? Facundo volta pro time? Se voltar, o Estevão joga onde?
Direita ou esquerda? Será que são os planos do Abel para tentar também confundir a cabeça de Felipe Luiz para esse duelo tático? Vinícius Nicoletti, você que tem todas as respostas do planeta? Muitas questões aí, vamos tentar desvendar. Mas o certo é que o Palmeiras terá 2 desfalques importantes para esse confronto contra o Flamengo. O primeiro deles é o Richard Rios, que está suspenso. Curioso que ele ficou no banco de reservas, né? Mas o Lucas Evangelista já foi ganhando também aí ritmo de jogo para esse confronto contra o Flamengo. E o segundo desfalque é exatamente o Felipe Anderson, que saiu com uma contusão muscular aos 11 minutos do primeiro tempo, comecinho do jogo. E ele tem usado bastante o Mike. Aliás, nos treinamentos aqui, o Mike nem treina mais em lateral. É Giai e Marcos Rocha, e o Mike treina quase como um ponta já. São opções aí do técnico nessa função do Felipe Anderson. Pode ser o Alan, que também está retornando à equipe, foi preservado nesse jogo contra o Ceará, o Mike, então são algumas opções para jogar desse lado direito. Então, os 2 desfalques, Richard Rios e o Felipe Anderson, que vai ser avaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que vai cumprir seu segundo jogo de suspensão pela expulsão na partida contra o São Paulo. Ele tomou o 3º cartão amarelo e depois foi expulso, então ficou fora do jogo contra o Bragantino e agora contra o Flamengo. E 2 jogadores que não foram relacionados para esse jogo contra o Ceará podem reaparecer na equipe. O Alan é um deles e o outro é o Rafael Veiga, que ficou fora com dores na região lombar, mas treinou normalmente quinta-feira, ontem e também nessa sexta-feira. O Palmeiras já fez o treinamento aqui na academia de futebol, então pode retornar, pelo menos ser relacionado para a equipe. A tendência, eu acredito aí, é o Paulinho voltando a ser titular na equipe do Palmeiras, com o Estevão de um lado, Vitor Roque na referência e o Paulinho retornando. Ele ficou no banco de reservas na partida contra o Ceará, depois de 2 jogos sem ser relacionado, jogou aí 15 minutos, mas está sendo preservado para jogos como esse, jogos grandes como esse confronto contra o Flamengo. Palmeiras chega no seu melhor momento na temporada, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se vencer o Flamengo, é a melhor sequência na temporada aí, antes do Mundial de Clubes, nas vésperas do Mundial de Clubes, é o líder do Campeonato Brasileiro, já classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas o Palmeiras não vence o Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, nesses 8 anos, são 14 confrontos com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Diante desse retrospecto, quero deixar uma pergunta aí para o Bruno. Qual a sua melhor lembrança de Palmeiras e Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro? Vou citar um aqui, em 88, foi bem inesquecível. Vamos ver se você lembra. Em jogos de Campeonato Brasileiro, tem um pouco mais antigo, que é um de 78 ou 79, que o Palmeiras ganha do Flamengo no Maracanã 4-1, que é o jogo que leva o Tele para a seleção. Fui mais longe que você, Vinícius. Boa, tá vendo? Foi mais longe. Mas lembra de 88? Não lembro, não é da minha época esse. Gaúcho pegou 2 pênaltis. Verdade. E o Zé te quebra a perna, pegou né? Pênalti. O Zé te quebra a perna, ele pegou o pênalti do Aldair e do Zinho, nosso querido, de 2 campeões do mundo. E o Flamengo era um timaço com Zico, Bebeto, Aldair, Zinho. Era um timaço que era campeão da Copa União em 87. E o Palmeiras conseguiu essa vitória nos pênaltis contra o Flamengo. Levava um ponto extra depois do empate de 1-1 no tempo normal. Jogo inesquecível para os palmeirenses. E o Gaúcho depois foi jogar no Flamengo. Palmeiras também no agregado, igual o Inter, mas a circunstância bem diferente, né? Fez 4-0 no agregado para cima do Ceará e o Palmeiras está classificado, um dos favoritos da Copa do Brasil. A emoção na saída de campo de quem está perto de deixar o clube onde foi revelado. Uma mistura de sentimentos que é difícil explicar, sabe? De quando você tá jogando ali, você tá dando a vida para dar alegria pros torcedores e tem esse reconhecimento da torcida, mas ao mesmo tempo sabendo que daqui uns dias eu não vou viver mais isso. Estevão entrou no Allianz Parque cheio de vontade no seu último jogo pela Copa do Brasil antes de deixar o Palmeiras. No duelo decisivo, os donos da casa foram pra cima do Ceará, mesmo com a vantagem do empate. Lucas Evangelista perdeu essa chance. No rebote, Piquerez também tentou. O Ceará até conseguiu balançar as redes nesse contra-ataque com Pedro Henrique, mas o gol não valeu porque estava impedido. Na volta do intervalo, a cria da academia cobrou falta e Gustavo Gomes mandou de cabeça bem perto do gol. E
E aos 17 da etapa final, a noite de Estevão começava a se construir. O jogador caiu no chão nesse lance com o Nicolas. Depois de analisar o VAR, o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti. Depois vendo ali, eu acho que foi pênalti, né? A gente, no calor do jogo ali, reclama. O próprio Estevão foi para a cobrança. Fernando Miguel até defendeu, mas no rebote o camisa 41 fez 1-0 pro Verdão. A bola voltou para ele. Ele ajeita de perna esquerda. De direita ele enche o pé. Uma coisa que eu nunca me deixou influenciar é abalar nas situações que acontecem dentro do jogo. Infelizmente perdi, mas depois tive outra oportunidade. Aos 24 minutos, a cria da academia recebeu de Lucas Evangelista, foi pra frente, pedalou e fez esse golaço. O segundo dele e do Palmeiras na noite. Golaço do Estevão! Com os 2 gols na partida, Estevão, artilheiro do Alviverde na temporada, chegou a 10 gols em 2025. Agora a cria da academia tem mais 2 jogos aqui no Allianz Parque, antes do Mundial de Clubes e da despedida do Palmeiras. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil. Ainda deu tempo de Flaco Lopes, que entrou na segunda etapa, no lugar de Vitor Roque, fazer o terceiro do Verdão para fechar a conta. 3-0 no Allianz Parque, Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e Ceará eliminado. Aqui é sempre um pouco mais difícil também por conta do gramado sintético, o jogo é mais rápido e convém muito ao jogo deles também. São uma equipa que não para e que não desiste. Fora das 4 linhas, Leila Pereira falou antes da vitória sobre a interdição da Arena Barueri pela Federação Paulista de Futebol. Surpreendentemente, que para mim não foi surpreendentemente, depois que eu não apoiei o candidato presidente da Federação Paulista, esse estádio foi interditado para jogos da Federação Paulista, pela justificativa de que o estádio está em obra. E como é que eu joguei contra o São Paulo? Recorde de público. Como é que eu joguei contra o Corinthians? Uma polêmica que não abalou a noite brilhante de Estevão e a contagem regressiva para a despedida do jogador. E segunda-feira tem convocação da Seleção Brasileira. Será que a joia do Palmeiras vai estar na lista? Se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador estar na Seleção Brasileira. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Não tem mais o que falar do Palmeiras, hein? Já tô cansada de elogiar. Ele muda a escalação, ele muda uma peça aqui, perde o Felipe Anderson, chega o Mike, o Abel Ferreira, olha, tá dominando nesse momento o time, que tá se preparando e muito bem para o Mundial. Edu, Copa do Brasil no bolso, não é? Pelo menos essa fase tá ok, dinheiro garantido e uma boa vitória contra uma equipe que passa por um momento positivo, o Ceará. Não, passa, Renata, e nos 2 jogos, né, o confronto, 4 gols, né? Então isso, e não tomou nenhum. Isso é muito importante também para você ver a consistência da equipe do Palmeiras. Por mais dificuldade que tenha durante uma partida, que é normal também, porque o Ceará é uma boa equipe também, muito bem armada, mas o Palmeiras vem numa coisa assim da concentração. Acho que o mental do Palmeiras é muito forte. E todos os jogadores que hoje estão, né, no elenco do Palmeiras, os jogadores já sabem o que tem que fazer. Eu acho que isso que é o mais importante. Você vê a declaração do Castanheira, é isso aí. Todo jogador quer jogar. E os que estão de fora, quando tem oportunidade, eles vão lá e dão conta do recado. E o que o Palmeiras está fazendo é um absurdo, né? 15 jogos seguidos, perdeu só 1. 14 vitórias. Eu acho que é para poucos times fazer o que o Palmeiras está fazendo. Então, acho que isso é para a gente relevar muito. E o Abel, né, eu acho que, se eu não me engano, são 22 jogos em Copa do Brasil, ganhou 15 jogos. E é um absurdo a marca que o Palmeiras está atingindo. Então, acho que eu vejo que o Palmeiras vem numa postura muito boa, os jogadores também. E agora é bom a gente desfrutar desse talento que o Estevão, daqui a pouco ele está indo embora. Eu acho que esse moleque aí vai ser um dos grandes jogadores que a gente vai ter no futuro. Olha, ele fez 2 gols, eu queria valorizar também, achei muito bonito o gol do Flaco Lopes, um giro, não é? Com a marcação em cima. Parece, né, Renato? É, muito bom também. Agora o Estevão foi o nome da partida, Ronaldão. Foi. O Daronco também deu uma forcinha, né? Não saiu gol, não saiu nada. De tudo isso que você falou, teve o Daronco achando um pênalti e para dar a tranquilizada na torcida do Palmeiras. Quer dizer, já não basta ter o Abel, já não basta ter o time forte, tem que levar o Daronco e o Klaus lá pro Mundial. Proibido agora, não pode levar os caras, senão não vai dar certo, hein? Eu vou secar daqui até, porque não tem o que fazer. Não adiantou secar. Tá secando, o Gil lá, aí vai. Aí o Ceará faz o gol, anula.
Aí daqui a pouco põe um pênalti pros caras. Aí desanda, velho. Aí não tem pra ninguém. Cicinho, claro que substituto pro Estevão com essa qualidade não tem. Mas hoje o Palmeiras está formando peças, vai apresentando alguns jogadores que estão num nível para assumir uma titularidade e não perder a qualidade coletiva. Exatamente. O grande segredo do Palmeiras, Renata, não é nem o Estevão, mas sim o treinador. Porque o Abel é o cara que encontra soluções no Palmeiras ali onde ninguém vê. Porque você vê partidas que o Estevão não jogou e o Palmeiras jogou bem da mesma maneira, conseguiu com outros jogadores suprir. Lógico que nós estamos falando do Estevão, um talento que todos nós queremos ver no campo e no futebol brasileiro. Mas a grande diferença do Palmeiras é o treinador que transformou esse elenco, exatamente, que transformou esse grupo no Palmeiras num grupo vencedor, porque é bonito ver o Palmeiras jogar. Segundo tempo, especialmente, foi uma aula de futebol, não é? Números do Palmeiras eu ia falar desde Abel, mas é desde abril. 15 jogos, 14 vitórias, nenhum empate, apenas uma derrota, 93% de aproveitamento, hein, Bruno? Pois é, a única derrota é aquela para o Bahia. Triste para o Palmeiras é que o começo do jogo começa com a contusão, Breiler, do Felipe Anderson. E aí o Abel já coloca ali no lugar o Mike. O Palmeiras perdeu muitos gols na primeira etapa. Mas mesmo com tristeza só tem alegria pro Palmeiras, porque o Mike entra e essa dobra na lateral sempre foi muito contestada no Palmeiras, principalmente com o Mike e Marcos Rocha, mas funcionou bem com o Giai, o Mike bastante ativo pelo lado direito. Então a substituição do Abel deu certo, foi um Palmeiras dominante, o time do Ceará. E olha a jogada do Estevão, né? Bizarro. Você falou de tristeza, Bruno. Tristeza vai ser quando o Estevão se despedir do Palmeiras. Vai fazer muita falta porque joga muita bola. Apesar do pênalti perdido, fez no rebote. Vocês acharam que foi pênalti? Achei que foi. Eu achei que foi porque era o Dieguinho ali, né? O Estevão deu uma forçada, mas foi pênalti. Mas acerta a perna. E aí é um golaço, né, Mari? É um golaço. Golaço. O drible, a finalização. E por onde do lado ele esquerdo, tava? hein? Do lado esquerdo, né, Mar? Do lado esquerdo, é um jogador que tá... Aquele papo que a gente tem falado aqui com alguma frequência, né? Ele não é um jogador do elenco, ele representa 3 jogadores do elenco. Ele que apresenta de lados, condição de bola, ele dá muita variação pro time. E o torcedor vai se despedindo aos poucos, né, do Estevão até então, pós o Mundial, quando ele irá para o Chelsea. E ainda teve gol do Flaco Lopes, fechando assim 3-0 a vitória do Palmeiras. Olha... Cara, gratidão, porque ao mesmo tempo que eu tô deixando aqui, eu vou viver um sonho na minha vida e tô tentando aproveitar ao máximo. Sei que é um dos meus últimos jogos no Allianz, tô tentando ao máximo desfrutar disso aqui, porque eu sei que eu vou sentir muita falta disso também. Isso faz do jogo. A coisa que eu nunca me deixou influenciar é abalar nas situações que acontecem dentro do jogo. Infelizmente perdi, mas depois tive outra oportunidade. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tá fazendo na minha vida. Cara, me espanta toda vez que eu vejo o Estevão falando, porque é muito menino, né? Muito moleque. Estevão desde a estreia no profissional do Palmeiras com 75 jogos, 25 gols e 14 assistências. São 39 participações em 75 jogos, né? Mais dribles e também aquele carisma diante do torcedor palmeirense. Vamos lá então pro Vinícius Nicoletti, porque o Palmeiras também avança, ainda comemora, não é, Vinícius, a classificação, avalia jogadores contundidos pro Clássico Nacional domingo contra o Flamengo. É isso aí, Bruno, Mari, abraço pra vocês, a todos que acompanham o programa. Já se apresenta nessa sexta-feira pensando no Flamengo, porque vai defender aí a liderança do Campeonato Brasileiro, tem a vantagem, mesmo se perder, segue na frente do Flamengo, mas quer abrir essa vantagem. Pontos de destaques do Palmeiras nessa classificação. Primeiro, essa fase que vocês abordaram aí, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos, vem de uma sequência agora de 7 vitórias consecutivas. Se conseguir vencer o Flamengo no final de semana, será a maior sequência de vitórias do Palmeiras. A outra é o Estevão, que chegou a 10 gols nessa temporada, é o artilheiro do Palmeiras nesse ano de 2025 em 29 jogos. Ele é o segundo jogador do elenco que mais joga, atrás apenas do Everton, que tem 30 jogos. Então, o Palmeiras vem fazendo esse rodízio, o técnico Abel Ferreira tira alguns jogadores, descansa outros, já descansou o Estevão, mas não costuma dar muita folga para o jogador que tem apenas 18 anos e está se despedindo do Palmeiras. Esse foi o antepenúltimo jogo dele no Allianz Parque. Tem mais 3 jogos antes do Mundial de Clubes, Flamengo no final de semana, depois tem o Sporting Cristal, que é um jogo
que é para cumprir tabela. O Palmeiras já tem a melhor fase da classificação, já tem a melhor campanha da classificação da primeira fase da Libertadores e fecha contra o Cruzeiro. Curioso é que ele estreou exatamente contra o Cruzeiro em 2023, quando o Palmeiras conquistou o título brasileiro. Então vai ser o último jogo do Estevão aqui no Brasil. E o outro ponto de destaque é que o Abel Ferreira, mais uma vez, mexeu bastante na equipe. Foram 6 mudanças em relação ao jogo contra o Bragantino, mudando, fazendo rodízio no meio-campo, principalmente, um meio-campo totalmente novo. E o Palmeiras, mais uma vez, conseguiu a vitória e seguiu com o mesmo espírito. Vai levar problemas para o próximo jogo contra o Flamengo e daqui a pouquinho a gente destaca esses problemas, como vem o Palmeiras para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta então. Perfeito, Vinícius, a gente fala sobre isso já e você conta pra gente quem vai jogar domingo então. Vão estar se despedindo praticamente do Palmeiras, vai disputar o Mundial, mas ontem deu um show e a torcida fica feliz. Que a dureza do prédio não tá. Por mais lances assim, é o que o torcedor palmeirense espera nessa reta final de Estevão pelo clube. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso que alguém chegou da Europa e veio buscar um miúdo de 17 anos, que é brutal, e a margem de crescimento que este jogador tem. O camisa 41 desfilou o habitual bom futebol no Allianz Parque. Na bola parada, buscando os companheiros. Na costumeira arrancada pelo lado direito do campo. O espaço curto, drible e pênalti em uma fração de segundos. Nem mesmo a análise do VAR de Daronco tirou a concentração. Nem mesmo o erro da penalidade lhe tirou o gol. Voltou para Estevão! Gol! Estevão estava leve, desfrutando a mística que o futebol é capaz de proporcionar. E isso resultou em golaço. Numa qualidade que só você tem, menino! Estevão para emocionar a torcida do Palmeiras e a torcida brasileira. Aos 35 minutos, substituído. Daronco tirou o momento dele, o fazendo sair pelo outro lado do campo. Mas não lhe tirou a emoção, o choro de uma despedida que se aproxima. Do banco de reservas, o garoto ainda viu Flaco Lopes fazer 3-0 no Ceará. Em junho do ano passado, o Palmeiras vendeu Estevão para o Chelsea por cerca de 61,5 milhões de euros, 45 milhões fixos e 16,5 milhões em metas. O clube tem direito a 70% desse valor. Aquém as cifras milionárias, os torcedores estão em compasso de despedida. Flamengo e Sport Cristal em casa e o Cruzeiro fora. Depois disso, a grande parte da torcida se despede acompanhando pela TV o Mundial de Clubes. Eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho pra sair do CT, porque tá acabando, mas a gente também não tá indo pra brincar, a gente tá indo pra passear, a gente tá indo pra disputar. As possibilidades que a gente tiver, a gente vai encarar, como o Abel sempre fala, uma final. Então acho que esses jogos que a gente tá vivendo é uma preparação pra isso, pelo que vem pela frente no Mundial. Então a gente vai lá pra tentar alcançar nossos objetivos e... se Deus quiser, claro, a gente tá indo para disputar o título, com certeza. Antes do Mundial, digamos uma final para o Palmeiras de Estevão é contra o Flamengo, sem Richard Rios suspenso. Líder e vice-líder se enfrentam. Chance de abrir 7 pontos na tabela a um dos candidatos ao título. Chance de Estevão, pela penúltima vez, brilhar no Allianz Parque. O Abel sempre fala pra gente, todos os jogos são uma final, todos os jogos são decisivos. E a gente tá encarando mais um jogo como se fosse uma final. Que não muda pra gente, porque a gente sempre busca a vitória, a gente sempre busca ter um resultado positivo, então a gente vai fazer o máximo para poder fazer isso aqui dentro de casa. Não, vamos de Palmeiras e Flamengo, né? Rapidinho, gente, tá acabando o programa. Começa com você, Rona. Flamengo? É. 3-0 pro Flamengo, fora o baile. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Chico Garcia. 2-1 Flamengo. Sgarbi. Chiquito, tamo junto. 2-1 Mengão. Olha Cicinho. 1-0 Palmeiras. Eu vou de 2-2. Toca aqui, irmão. Eu não vou torcer mais contra, não, irmão.